Setembro já chegou, e os seus crisântemos parecem mais uns modestos arbustos verdes do que as abundantes floradas prometidas. Cuidou deles, regou-os durante todo o verão, e em troca, nada de flores. Uma situação familiar, não é verdade? Não se apresse a desanimar e a pensar que lhe venderam uma variedade errada. Hoje vamos descobrir por que a rainha do outono está caprichosa e, o mais importante, como fazê-la florescer de tal forma que todos os vizinhos fiquem boquiabertos. Prometo que aprenderá alguns segredos simples, mas muito eficazes, para cuidar dos crisântemos, especialmente em setembro. Antes de passarmos à prática, vamos entender a essência desta flor. O crisântemo é uma planta de dia curto. O que isso significa? Para ela, o sinal para florescer não é o arrefecimento, mas sim a redução da duração do dia. Enquanto os dias são longos e luminosos, ela desenvolve ativamente a sua massa verde. Mas assim que as noites ficam mais longas que o dia, o programa de floração é ativado na planta. Compreendendo este simples mecanismo, conseguiremos controlá-lo. Então, vamos começar com o erro mais crucial e talvez o menos óbvio. Por causa dele, até mesmo a mais exuberante e saudável touceira de crisântemos pode nunca chegar a florescer. E este erro é a poluição luminosa. Exatamente, não ouviu mal. Como já mencionamos, o crisântemo é uma planta de dia curto. Para ele, o sinal para florescer é uma noite longa, ininterrupta e escura, que dura no mínimo 12 horas. Agora, observe o seu jardim à noite. Talvez haja um poste de luz aceso perto das suas flores, ou uma lâmpada sobre a varanda ilumina o canteiro. Até mesmo a luz que vem da janela da sua casa, ou os faróis dos carros que passam, podem ser um problema. Qualquer uma dessas fontes de luz confunde o relógio biológico do crisântemo. Ele simplesmente não entende que o outono já chegou. No seu calendário biológico, o dia ainda parece longo. Por isso, ele continua a fazer o que fez durante todo o verão, a crescer folhas e brotos. Ele acumula energia, mas não recebe o comando: é hora de florescer. É por isso que a sua touceira pode estar grande e exuberante, mas completamente sem botões. Ele fica apenas à espera de um sinal que nunca chega. Certo, o problema está resolvido, dirão vocês. Mas e se já for tarde demais para transplantar a sua crisântemo para um local mais sombrio? A solução existe, e é genial pela sua simplicidade. Precisamos enganar a flor, simulando artificialmente uma longa noite. Para isso, precisaremos de um material completamente opaco. A alternativa mais simples para uma ou duas plantas é uma caixa de papelão grande e comum. Basta encontrar uma caixa de tamanho suficiente para cobrir completamente a planta, sem danificar os ramos. Se tiver um canteiro inteiro, a sua salvação será uma manta agrícola preta e espessa, como o Spunbond, com uma gramatura mínima de 60 gramas por metro quadrado. Pode-se estendê-la sobre arcos simples, evitando que as pontas das plantas sejam danificadas. A condição mais importante é que o material não deixe passar luz. Absolutamente nada. Este truque simples, mas muito eficaz, é o seu controle remoto para o florescimento. Você, literalmente, estará acionando o modo noturno da crisântemo de forma manual, ativando o processo de formação dos botões. Agora, vamos falar sobre o cronograma. Simplesmente cobrir as crisântemos quando lhe der na telha não vai funcionar. Aqui, a chave é um sistema e uma rotina rigorosa. Guarde bem esta regra simples. Para desencadear a floração, a planta necessita de pelo menos 12 horas de escuridão ininterrupta. Por isso, o momento ideal para colocar as suas crisântemos para dormir é entre as 7 e as 8 da noite. Ponha um lembrete. Ao fim do dia, aproxime-se e cubra cuidadosamente os arbustos com uma caixa ou com manta de TNT agrotextil. Pela manhã, e isto é igualmente crucial, terá de as descobrir. Certifique-se de fazer isso antes das 8 horas. Se por acaso se esquecer e as deixar sob a cobertura por meio-dia,
Elas podem literalmente cozinhar sob o sol, especialmente se o dia estiver quente. O que precisamos é do efeito da noite e não de uma estufa. Este procedimento deve ser repetido diariamente, sem exceção. Normalmente, após 2 a 3 semanas de um regime tão estrito, mesmo as variedades mais resistentes começam ativamente a formar botões. É um pouco trabalhoso, mas o esforço vale a pena. O próximo passo essencial para uma floração exuberante é, sem dúvida, a alimentação correta. E aqui vai a regra de ouro para setembro. Elimine completamente o nitrogênio. Fertilizantes ricos em nitrogênio, como a ureia ou o nitrato de amônio, estimulam um crescimento vigoroso da folhagem, folhas e caules. Mas, neste momento, isso é precisamente o que não queremos. O nosso objetivo agora são botões, muitos botões. Se continuar a alimentar a sua crisântemo com nitrogênio, ela vai engordar. Ou seja, ela vai direcionar todas as suas forças para o desenvolvimento de folhagem densa e simplesmente esquecer-se de florir. O arbusto ficará com um aspecto robusto e verdejante, mas flores, essas, não verá. Por isso, todos os fertilizantes ricos em nitrogênio devem ser guardados até a próxima primavera. A partir de agora, a nossa principal tarefa é mudar a planta do modo de crescimento para o modo de floração. E para isso, vamos precisar de elementos completamente diferentes. Bem, o nitrogênio já foi removido, mas o que devemos dar em seu lugar? Em setembro, os grandes amigos dos crisântemos são 2 elementos essenciais, o fósforo e o potássio. São eles os responsáveis pela formação dos botões de flor, pelo desenvolvimento de brotos grandes e robustos, e também por garantir a vivacidade e a intensidade da floração futura. O fósforo fornece a energia necessária para todo o processo de floração, enquanto o potássio fortalece as hastes florais, aumentando a imunidade da planta contra as temperaturas baixas do outono e as doenças fúngicas. Você pode usar qualquer fertilizante complexo de outono, desde que a embalagem indique um teor mínimo de nitrogênio e um alto teor de fósforo e potássio. Pode ser tanto um adubo granulado, aplicado diretamente no solo, quanto um solúvel em água para rega na base da planta. Essa mudança na dieta será um sinal claro e inequívoco para a sua crisântemo. Chega de crescer, chegou a hora de florescer. Agora, vamos falar sobre a verdadeira varinha mágica para estimular a floração. Se você percebe que o tempo está passando e os botões não aparecem, ou se estão muito pequenos e fracos, o monofosfato de potássio é a sua solução. Este fertilizante é o concentrado exato do que o crisântemo precisa neste momento. Sua composição não tem uma gota sequer de nitrogênio, mas é rica em fósforo e potássio de fácil absorção. É como uma bebida energética para uma flor. Ele age de forma muito rápida e eficaz, literalmente impulsionando a planta a florescer. Dilua uma colher de sopa do pó em 10 litros de água e regue bem os arbustos, diretamente na raiz. Essa fertilização pode ser feita a cada 10 a 14 dias, até que os botões comecem a ganhar cor. Acredite, depois desse pronto socorro, o resultado não vai demorar a aparecer. Um aspecto igualmente importante na manutenção em setembro é a rega adequada. Muitos jardineiros, por hábito, continuam a regar os crisântemos com a mesma abundância que no auge do verão. Mas isso é um grande erro. Em setembro, as noites ficam mais frias e a evaporação da umidade do solo diminui. O solo constantemente encharcado à volta das raízes leva diretamente ao seu apodrecimento. Raízes doentes não conseguem nutrir a planta, e assim, diga adeus a qualquer floração exuberante. Além disso, o excesso de umidade é um ambiente ideal para o desenvolvimento de doenças fúngicas. Por isso, é crucial adotar um regime de rega moderado. Não regue todos os dias, por precaução. É melhor regar bem, uma única vez, do que ir criando um pântano aos poucos. Como se costuma dizer, é melhor pecar por falta do que por excesso. Raízes saudáveis
São a garantia de uma floração esplêndida. Mas afinal, como saber a hora certa de regar? Tem um jeito muito fácil e seguro. Não se guie pela aparência da superfície do solo. Ela pode ser enganosa. Basta enfiar o dedo na terra, junto à planta, a uns 2 ou 3 centímetros de profundidade. Se sentir umidade ali, pode esperar mais 1 ou 2 dias para regar. Se a terra estiver seca, pegue o regador sem medo. O melhor é regar pela manhã, para que a folhagem tenha tempo de secar completamente antes da noite. E procure sempre regar diretamente na base da planta, evitando molhar as folhas e, principalmente, os brotos e botões que estão a surgir. Essa regra simples vai te ajudar a evitar muitos problemas, como o surgimento de mofo ou oídio. Então, lembre-se, terra seca, a 2 ou 3 centímetros de profundidade, é o seu principal sinal de que está na hora de agir. Vamos prestar atenção aos botões. Quando o crisântemo finalmente começa a formá-los, a nossa alegria é imensa, mas não é hora de baixar a guarda. Se o seu objetivo é ter não apenas muitas florzinhas pequenas, mas sim uma verdadeira coroa exuberante de flores grandes e impactantes, terá de exercer um pouco o papel de cirurgião. Inspecione cuidadosamente as pontas dos rebentos. É comum que um botão central maior se forme na ponta, e ao redor dele, uma profusão de botões laterais, bem mais pequenos. Estes pequenos desviam nutrientes e energia, impedindo que o botão principal se desenvolva plenamente e mostre todo o seu esplendor. Não hesite em removê-los. Com cuidado, belisque ou corte com uma tesoura pequena todos os botões laterais, deixando em cada rebento apenas um, o mais forte e o de maior dimensão. Esta prática é especialmente relevante para os crisântemos de flor grande. Esta técnica de cultivo é conhecida como raleio. O seu objetivo é direcionar todos os nutrientes da planta para o desenvolvimento de um número menor de flores, mas de qualidade superior. É verdade que a quantidade total de flores no arbusto irá diminuir, mas o seu tamanho e a sua beleza ornamental aumentarão exponencialmente. Em vez de uma profusão de pequenas margaridas, obterá esferas luxuosas e imponentes que atrairão todos os olhares. Esta prática é especialmente crucial para variedades de corte, sobretudo se planeia compor buquês de outono com elas. Para variedades de flores pequenas, como a multiflora, esta técnica não é tão relevante. A sua beleza reside justamente na vasta quantidade de pequenas flores. Mas se cultiva crisântemos de flor grande, o raleio é a chave para alcançar aquele tão desejado efeito uau que todo jardineiro sonha. Não hesite em sacrificar o pequeno para colher algo grandioso. E o que fazer se, durante todo o verão, você se esqueceu ou não sabia sobre a poda de pinçamento? É provável que agora seu arbusto esteja alto, um tanto ralo e com poucos brotos. Infelizmente, em setembro, pinçar as pontas já é tarde demais. A planta simplesmente não terá tempo de formar novos botões florais antes das geadas. Se você fizer o pinçamento agora, corre o risco de não ter flores. Então, deixamos este procedimento para a próxima estação e fazemos questão de anotar no calendário de jardinagem para junho. Mas algo pode ser feito para melhorar a situação, mesmo agora. Isso não é tão eficaz quanto o pinçamento de verão, mas ainda assim ajudará a direcionar as energias da planta para o caminho certo. Mesmo que a poda de desponta não seja mais uma opção viável, ainda temos um truque na manga. Observe com atenção a base da sua planta e a parte inferior dos caules. Você provavelmente notará pequenos brotos laterais que nascem diretamente das axilas das folhas. Estes são os chamados brotos ladrões ou chupões. Eles são muito fracos, crescem na sombra da folhagem principal e, com toda a certeza, não terão tempo de florescer nesta estação. No entanto, como pequenos vampiros, eles sugam ativamente os nutrientes da planta, enfraquecendo o caule principal e competindo com os botões que trarão as futuras flores. É crucial removê-los.
basta arrancá-los delicadamente com os dedos. Esta simples ação irá redirecionar o fluxo de nutrientes da folhagem desnecessária para cima, em direção aos botões em formação, dando-lhes um impulso adicional para se desenvolverem. O outono, embora encante os nossos olhos, é, infelizmente, também uma época de fartura para as pragas, e um dos maiores inimigos dos botões de crisântemo em formação é o pulgão. Esses pequenos insetos adoram se alojar nas partes mais tenras e suculentas da planta, nas brotações jovens e nos próprios botões. Formam colônias inteiras e, literalmente, sugam toda a seiva. Como resultado, os botões deformam-se, ressecam e, muitas vezes, nem chegam a desabrochar. E se por acaso desabrocham, as flores ficam com um aspecto torto e disforme. Por isso, em setembro, a inspeção regular dos arbustos é indispensável. Observe atentamente debaixo das folhas e nas pontas dos ramos. É fácil identificar o pulgão. O importante é agir a tempo. Não permita que esses insetos vorazes roubem a beleza do seu jardim de outono. O que fazer se você encontrar essas pragas indesejadas? O mais importante é não esperar que elas tomem conta de todo o arbusto. Aos primeiros sinais de pulgões, é preciso agir imediatamente. Se a infestação for pequena, você pode tentar lavá-los com um jato forte de água da mangueira ou pulverizar o arbusto com uma solução de água e sabão. No entanto, geralmente no outono, os produtos específicos, os inseticidas, são mais eficazes. Em qualquer centro de jardinagem, você encontrará uma vasta gama de produtos para combater pulgões, como aqueles à base de fitoverme, Actara ou Iskra. Leia atentamente as instruções e aplique o produto na planta, dando atenção especial às pontas dos brotos e ao verso das folhas. Lembre-se, o tratamento a tempo é a garantia de que seus botões se transformarão em flores plenas e saudáveis. Uma ameaça comum do outono que pode comprometer toda a floração são as doenças fúngicas. Noites frescas e úmidas de setembro, juntamente com o orvalho matinal, criam as condições ideais para o desenvolvimento do oídio. Ele se manifesta como um pó branco, parecido com farinha, que cobre as folhas, caules e até mesmo os botões. Inicialmente, podem aparecer pequenas manchas isoladas, mas a doença progride rapidamente e pode cobrir toda a planta. As partes afetadas deixam de fotossintetizar corretamente, a planta enfraquece e os botões podem não se abrir ou se desenvolverão pequenos e sem viço. A proximidade excessiva das plantas e a má circulação do ar apenas agravam o problema. Por isso, a prevenção e uma ação rápida são cruciais. Como combater esta praga branca? Em primeiro lugar, a prevenção é fundamental. Procure não adensar demasiado as suas plantas, para que o ar circule livremente entre os arbustos. Regue-as diretamente na base, evitando molhar as folhas. Se, contudo, notar os primeiros sinais de oídio, míldio pulverulento, remova e queime imediatamente as folhas mais afetadas. De seguida, trate os arbustos com um fungicida. Fungicidas como topázio, score ou até mesmo o enxofre coloidal comum têm demonstrado excelentes resultados. Pode também recorrer a biofungicidas, como os que são à base de Asterisk Bacillus subtilis asterisk. O tratamento deve ser realizado num dia seco e sem vento. Lembre-se que uma planta saudável e forte floresce sempre com mais abundância e alegra os olhos por mais tempo. Não deixe que as doenças estraguem o seu festival outonal de flores. Imagine a cena. Você fez tudo certo, e seu crisântemo finalmente forma aquela copa enorme e pesada, cheia de botões. Que beleza! Mas aí vem a chuva de outono, as flores ficam molhadas, pesam ainda mais, e os caules não aguentam. Eles se quebram com o próprio peso, e toda a beleza do arbusto se perde. É uma pena, não é? Isso é especialmente verdade para variedades mais altas, com flores grandes. Os caules delas, apesar de parecerem fortes, são bastante frágeis. Por isso,
É importante pensar no suporte com antecedência, antes mesmo que os botões se abram completamente e ganhem peso. É exatamente aquele caso em que é melhor prevenir do que depois se arrepender da beleza estragada. Que tipo de apoio podemos usar? Há várias opções. A forma mais simples é espetar cuidadosamente 3 ou 4 estacas em volta do arbusto e uni-las frouxamente com um barbante, criando uma espécie de estrutura. Assim, os ramos não se espalharão. Uma opção ainda mais prática e estética é usar suportes de jardim em anel, com pernas. Estes podem ser encontrados em qualquer centro de jardinagem. Este tipo de suporte é instalado sobre o arbusto jovem ainda na primavera, e ele cresce diretamente através do anel. Os ramos distribuem-se uniformemente pelas divisões, e o suporte torna-se praticamente invisível na folhagem. Se não o fez na primavera, ainda pode instalar cuidadosamente este suporte agora, passando delicadamente os ramos pelos anéis. Esta simples ação ajudará a manter a forma perfeita do arbusto e protegerá as suas magníficas flores de quebrarem. Quer saber um segredo para deixar as cores dos seus crisântemos ainda mais vibrantes e intensas? É claro que a variedade da planta e uma adubação correta com fósforo e potássio são cruciais. Mas existe um pequeno truque que pode potencializar bastante esse resultado. Estou falando da aplicação de sulfato de magnésio, também conhecido como sal de Epsom ou sal amargo. O magnésio desempenha um papel fundamental no processo de fotossíntese e na produção de clorofila, o que resulta em folhas mais saudáveis e verdes. E folhas saudáveis são sinônimo de boa nutrição para as flores. Além disso, o magnésio ajuda a planta a absorver melhor o fósforo, que, por sua vez, influencia diretamente na intensidade dos pigmentos das pétalas. Para aplicar, basta diluir uma colher de chá de sulfato de magnésio em 5 litros de água e regar seus crisântemos com essa solução. Faça essa adubação 1 ou 2 vezes durante o mês de setembro. É um método simples, barato e que vai fazer suas flores desabrocharem com as cores mais suculentas e exuberantes do outono. Para finalizar, uma última e importante recomendação: tenha paciência. Muitas vezes, seguimos todas as recomendações à risca. Protegemos da luz, nutrimos corretamente, regamos com moderação, e ainda assim, o crisântemo parece relutar em florescer. Nesses momentos, é bom recordar as características específicas de cada variedade. Há uma vasta gama de variedades de crisântemos, e cada uma delas possui seu próprio período de floração. As variedades precoces já nos presenteiam com suas flores em agosto. As de floração média, por sua vez, costumam desabrochar em setembro. Já as variedades tardias, especialmente aqueles magníficos crisântemos de flores grandes, por sua própria natureza, só começam a abrir seus botões no final de setembro, ou até mesmo em outubro. Talvez suas belas flores apenas precisem de mais um tempinho para se preparar para seu grande espetáculo. Não as apresse, continue com os cuidados adequados, e elas certamente recompensarão a sua paciência com uma floração exuberante e prolongada. E aqui está o ponto-chave, a grande virada nesta história. O fato mais surpreendente sobre as crisântemas é que você, como jardineiro, tem controle total sobre o tempo da sua floração. Ao entender o princípio do dia curto, você pode fazê-las florescer já em agosto, simplesmente começando a cobri-las mais cedo. Aquela luz do poste da rua, que você talvez considerasse um detalhe, é na verdade a principal inimiga de uma floração exuberante. E uma simples caixa de papelão se torna a sua ferramenta mais poderosa. Você não está apenas esperando pela boa vontade da natureza, você está literalmente orquestrando seu jardim de outono. E isso muda tudo. Então, vamos recapitular. Para que suas crisântemas floresçam com uma copa exuberante em setembro, garanta-lhes escuridão total por 12 a 13 horas, pare as adubações com nitrogênio e passe a usar potássio e fósforo, mantenha uma rega moderada e proteja-as de pragas e doenças.
Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Espero que estas dicas ajudem seu jardim a ganhar novas cores. Se o vídeo foi útil, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora, uma pergunta para vocês. Quais são os seus segredos para cuidar de crisântemas? Ou talvez, já se depararam com algum problema em comum? Escrevam sobre isso nos comentários. Vamos conversar.